Que Deus te abençoe. E vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo número 1. Vamos ler dos versículos de 1 a 9. Partilho com os irmãos uma rápida palavra nessa manhã, mas eu preciso que ela seja também na direção do tom daquilo que Deus, para onde Deus está nos levando nesse tempo. Josué, capítulo número 1, versículos de 1 a 9. Trata-se de uma porção muito conhecida das Escrituras Sagradas. Josué, capítulo de número 1, versículos 1 a 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, fala pela tua palavra, exalta o nome de Cristo e fala de uma maneira poderosa aos nossos corações sobre esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, como povo do Senhor. Dispensa sobre nós graça nesta manhã, minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você bem sabe, como conhecedor das Escrituras, de que nós estamos vivendo um momento pós-libertação do povo da escravidão do Egito. Israel, o povo de Israel havia ficado 400 anos como escravo dentro do Egito, uma escravidão terrível, sofrida, uma fornalha de aflição. Então Deus levanta seu servo Moisés, envia Moisés para confrontar a Faraó, envia as 10 pragas, até que o povo é liberto do Egito. E agora eles então entram em uma peregrinação rumo à terra prometida. Por idas e vindas da história, o fato é que esse povo já está caminhando no deserto durante 40 anos e Moisés é quem está liderando o povo. Uma grande geração de pessoas, a Bíblia diz de 600 mil homens, e ali só se contava de 18 anos para cima. Então a estimativa dos historiadores é que 2 milhões de pessoas estavam sendo liderados por Moisés. Pobre Moisés. Liderar aquele monte de gente num deserto, num lugar árido, inóspito, cheio de dificuldades. Homens, mulheres, crianças, idosos. Um lugar difícil de se viver, sem possibilidades. Você faz ideia do tanto de dificuldade que aquele povo causava para Moisés, do tanto de problema existente. Moisés, nós não somos de canonizar ninguém porque somos de fé reformada, mas se fôssemos canonizar alguém, o primeiro tinha que ser Moisés. Santo Moisés, que liderou e foi manso com aquele povo. Nós aqui, em pouco mais de 1000 pessoas nessa igreja, a gente já tem um monte de dificuldade para conciliar os nossos pensamentos. Você que lidera o ministério, você que facilita um pequeno grupo, sabe
bem do que eu estou te dizendo, não é? Eu tenho um amigo pastor que ele costuma dizer, ou costumava dizer, que existem uns crentes pelinha. Ele falava assim, que pastor, sempre tem um crente pelinha. Eu falei, um crente pelinha? Sabe aquela pelinha no canto do dedo que ela fica levantada e fica te incomodando? Toda vez que você aperta assim, ela dói. Tem uns crentes que é assim, tá frio demais. Tá calor demais. Tá grande, é grande demais. Tá pequeno, é pequeno demais. É para as mulheres, por que é só para as mulheres? É para os homens, por que é só para os homens? É para as crianças. Então a gente está sempre Santo Moisés. Louvado seja Deus pela vida dele. E eu não estou desabafando hoje de manhã, tá bom? Eu só estou contando para vocês uma história, certo? É uma história fictícia que eu estou contando aqui para vocês. O fato é que agora eles chegam novamente na cara da terra prometida e Moisés morre. Moisés vê a terra ao longe e Deus diz para Moisés, você não vai entrar, você não vai tomar posse da terra. Quem vai liderar o povo é Josué, o seu servo. E ele morre nas planícies de Moabe e é sepultado pelo Senhor. E agora Josué é quem vai liderar esse povo para que eles possam entrar na terra. Então o livro de Josué é um desses livros que fala de batalha, jornada e conquista. Esse é o enredo do livro de Josué. Batalhas, jornada e conquista. Esse poderia ser o meu livro, o livro da minha vida e o livro da sua vida. Porque cada um de nós chega aqui nessa manhã com as suas batalhas, num ponto da sua jornada e buscando as suas conquistas. É a minha história, é a sua história e a história daquele povo. Então Josué também serve para nós, não só como um relato daquilo que Deus fez, mas como um manual de olhar. Como eu posso, na minha jornada, na minha batalha e nas minhas conquistas, viver segundo os princípios da palavra de Deus? O livro de Josué é essa manifestação e é essa lembrança de que Deus cumpre as suas promessas. De que Deus cumpriu as promessas que Ele fez a Abraão. Ele prometeu a Abraão, Ele usou Moisés e agora Ele vai usar Josué para concretizar as suas promessas. Deus prometeu lá em Gênesis capítulo número 12. E mesmo que nós vamos começar a ver a conquista em Josué capítulo número 6, e haja muito espaço entre essas duas coisas, Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém, irmãos? Deus sempre cumpre. E quando nós olhamos para o Novo Testamento e para o cristianismo primitivo, a gente vê que o povo olhava para o livro de Josué como esse livro de lembrança de um Deus fiel. Estevão, no seu discurso antes de ser apedrejado, faz menção a Josué, dizendo que Josué era aquele que havia sido usado por Deus para tomar posse das nações. E se você quiser ler Josué como um espelho de aplicação no Novo Testamento, aí você tem que ler Hebreus, porque muitas vezes o autor de Hebreus vai evocar Josué para falar da minha e da sua jornada. Porque a ideia do livro de Hebreus, uma das ideias, é dizer que eu e você temos um descanso eterno. E aí ele chama Josué dizendo assim como o povo descansou ao entrar na terra prometida, um dia eu e você, nós também vamos entrar num descanso que o Senhor tem para nós. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer que Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele vai dizer que a conquista de Canaã é um símbolo da vida eterna. Ele vai falar da conquista de Jericó como parte da jornada dos heróis da fé. Ele vai usar Raabe como modelo de fé. E ele vai dizer que muitas das promessas feitas a Josué também se aplicam aos cristãos no dia de hoje. E isso é maravilhoso na palavra de Deus. Ver como os tipos do Antigo Testamento se aplicam nos dias de hoje para as nossas vidas também. Então, dito isto, eu queria hoje, de maneira simples, olhando para esse texto que é, talvez com Josué 24:15, a porção mais conhecida do livro de Josué, o seja forte, ser corajoso, dizer que nesse tempo, para nós, para mim e para você, existem princípios de vida, princípios para a gente viver e conquistar. Tem princípios. E a Memorial está vivendo um tempo em que nós vamos, para a glória de Deus, conquistar coisas novas. Eu creio nisso. Eu creio, Deus tem posto isso no nosso coração, e um dos sinais que o Senhor tem dado nesse tempo é a unidade do coração do povo de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, sobre conquistar esses terrenos que estão ali na 13, esse é só um passo daquilo que Deus ainda tem para nós, é muito importante que a gente não se perca na jornada, ou é mais importante ainda que a gente coloque os nossos pés nos que são os princípios verdadeiros, para como povo de Deus, e nós, cada um de nós, na sua vida particular, viver princípios de vida e de conquista.
conquista? Bem, eu queria dizer algumas coisas para abençoar o meu e o seu coração hoje nessa manhã. E em primeiro lugar é o seguinte: Deus nos dá bênçãos nesta vida. Deus nos dá bênçãos nesta vida. Você conhece essa casa, e você conhece o tom do púlpito dessa casa, e você sabe muito bem que nenhum de nós aqui prega nenhum tipo de teologia de prosperidade, de dê a Deus que o Senhor vai te devolver 10 vezes mais. Não é isso que nós pregamos, mas por outro lado, nós também não podemos ignorar o fato de que sim, Deus tem bênçãos para o seu povo nesse tempo e nessa vida. No versículo de número, fica com a sua Bíblia aberta por gentileza, lá em Josué 1, versículos 2, 3 e 6, o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3, o lugar em que você colocar a planta do seu pé, eu vou lá tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo de número 6, seja forte, corajoso, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então a terra era uma dádiva, era uma bênção de Deus para o povo, uma promessa feita a Abraão séculos atrás, e que agora o Senhor estava entregando na mão do seu povo. Quando o povo chega na terra, vê que as dificuldades são enormes para tomá-la, o livro de Josué vai dizer que mesmo diante das dificuldades, Deus tem coisas para as nossas vidas. E o que Deus fez por aquele povo? Deus fez sinais e prodígios, Deus fez rios secar, Deus fez muralha cair, Deus confundiu o inimigo, Deus guiou Josué, Deus colocou medo nos inimigos, Deus apareceu para Josué numa teofania em Josué capítulo número 5, o Senhor várias vezes encorajou Josué. Então isso não deixa dúvida para nós, de que Deus abençoa o seu povo nesse tempo. E eu quero te dizer uma das orações que eu e minha esposa mais temos feito lá em casa quando nós oramos por você, dentre várias elas. Mas nesse tempo a oração que a gente tem feito por você é o seguinte: Deus, prospera o teu povo. De verdade, nós temos orado dizendo: Deus, prospera o teu povo. Se é tempo de avançarmos, se é tempo de conquistarmos, faz coisas inesperadas por nós, que a gente vai dizer: Deus está abrindo, Deus está nos abençoando de uma forma a dizer: eu estou com vocês. O que Deus fazia com Josué ao abençoá-lo era dizer: eu estou com você. E eu quero te dizer o seguinte: eu e você, nós também temos um Josué na nossa vida, sabia? Um Yeshua, porque Josué e Jesus são a mesma palavra no hebraico. Só muda a maneira de traduzir. Você tem o Josué mais para o hebraico e o Jesus mais para o grego, mas a palavra Yeshua é a mesma. E o que significa Yeshua? Significa Yahvé, o Senhor é a salvação. E nós temos um Josué na nossa vida. Fala, mas achei que Jesus era o nome sobre todo o nome. Não é no nome de Jesus que está o poder. É que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus. Então Jesus é o Yahvé, a salvação, ungido de Deus por nós. E da mesma forma como Josué liderou aquele povo, Jesus Cristo está nos liderando nos dias de hoje. Jesus nos lidera e Jesus vai nos guiar até lá. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, que eu citei a você, ele vai dizer: portanto, foi-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Quando ele fala de Hebreus capítulo número 11, ele diz: eles esperavam por uma pátria melhor, por uma pátria celestial. Se Josué liderou o povo para entrar na terra prometida, Jesus Cristo vai nos guiar até o dia em que nós vamos colocar os pés na pátria celeste. Jesus vai nos guiar, Ele vai estar conosco. E se Josué foi usado para derrotar aqueles inimigos, o Senhor Jesus à nossa frente já derrotou a morte, já derrotou o diabo, já derrotou o pavor da morte. Ele já colocou os inimigos como estrado dos seus pés. Ele já venceu e deu a vitória para o seu povo. Jesus está à nossa frente e é Ele quem nos guia. Deus tem bênçãos para nós e eu não quero ficar aqui falando da bênção material. É um carro, é uma casa. Não é isso, é para além disso. Primeiro que Efésios capítulo número 1 vai nos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Meu irmão, tem uma sorte de bênçãos espirituais sobre sua vida em nome de Jesus. Diz o texto de Tiago 1,17, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. Essas bênçãos estão sobre nós, mas tem mais. O Senhor nos deu a bênção do perdão dos pecados. O Senhor nos deu a bênção do amor incondicional. O Senhor nos deu a bênção da paz interior. O Senhor nos deu a bênção da alegria verdadeira. O Senhor nos deu a bênção da sabedoria e da direção. O Senhor nos deu a bênção da força nas dificuldades. O Senhor nos deu a bênção da provisão diária, conforme diz a Bíblia em Filipenses capítulo número 4. O Senhor nos deu a bênção da família. O Senhor nos deu a bênção do propósito. O Senhor nos deu a bênção da presença constante dEle na nossa vida. O Senhor nos deu a bênção da alegria na vida eterna. Deus tem bênçãos para nós. E se você crê, dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. O Senhor tem bênção para o seu povo. Deus é um Deus de bênção. O que mais eu posso trazer para o nosso coração nessa manhã ao ler esse texto? Que eu e você, a gente tem que atravessar o nosso Jordão. Nós temos que atravessar, diz o versículo número 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Olha o que Deus está dizendo a Josué: eu vou dar a terra para vocês, mas vocês têm que atravessar o Jordão. Josué, eu vou entregar na sua mão a terra, mas quem passa o Jordão é você. Se por um lado ele diz, a dádiva da terra é minha, tomar posse, atravessar o rio, é sua função, é seu trabalho. Por isso eu estou aqui para dizer uma coisa para você hoje de manhã, em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoa? Sim. E eu estou aqui para dizer hoje para você uma das coisas que Deus mais abençoa nessa vida. Pode anotar. Uma das coisas que Deus mais abençoa na vida é trabalho. Deus abençoa gente trabalhadora. Lembre dos heróis da fé que a gente cita aqui. Abraão fez muita coisa para Deus. Davi fez muita coisa para Deus. Josué fez muita coisa para Deus. Lembre-se de Elias, fez muita coisa para Deus. Neemias fez muita coisa para Deus. Os apóstolos fizeram muita coisa para Deus. Nenhum dos grandes heróis da fé fundou o clube dos vagal de Cristo. Nós estamos aqui, vamos fundar o clube dos vagabundos de Cristo. Nós vamos sentar, vamos esperar, e o Senhor vai fazer por nós. Nenhum deles, eles criam e agiam. E se você crê, haja e trabalha, porque Deus abençoa trabalho. Deus abençoa ação, Deus abençoa pessoas que se posicionam. Quando a gente aprende que existem coisas que Deus tem para nós, mas que a gente precisa atravessar. Eu me lembro, uma vez, tem um atleta de Cristo, o Jorginho, ele foi lateral da seleção brasileira na Copa de 94, lateral direito, e ele é crente, e ele estava falando às vezes sobre as pessoas não entenderem essa dicotomia do ser cristão, mas ter que trabalhar. E ele fala que ele tinha um amigo, um surfista de Cristo na década de 80, se chamava Jojó de Olivença. E ele foi um dos primeiros surfistas brasileiros que começou a se destacar, mas às vezes ele ganhava, às vezes ele perdia. E o Jojó, ele tinha uma frase que era o seguinte, como surfista ele dizia assim: Deus abençoa, mas não surfa. Deus abençoa, mas Deus não surfa. A bênção é de Deus, mas o trabalho é meu. O trabalho é nosso, amém, irmãos? E a gente precisa aprender que tem coisas na vida que a gente tem que atravessar o Jordão, corajosamente entender que tem coisas na vida cristã que exigem luta. A soberania é de Deus, as promessas são de Deus, mas o trabalho, a luta é nossa. Nós temos que nos posicionar baseados na palavra do Senhor e aprender a caminhar com isso. Deus derrubou as muralhas de Jericó, derrubou, mas quem teve que entrar na cidade e vencer os inimigos foi o povo. Deus abriu o rio Jordão, sim, mas quem teve que primeiro colocar os pés foi o povo. O Jordão é diferente do Mar Vermelho, porque no Mar Vermelho Deus abriu o mar primeiro, a terra seca, e aí o povo começou a andar. O Jordão não é assim. O Jordão, o povo teve que colocar o pé primeiro, e só depois que o povo começou a andar naquela água, é que o rio foi secando. Às vezes a gente tem que ter passo de fé,
e dizer: Senhor, eu não tenho todos os recursos, mas eu tenho a fé no Senhor, e eu vou agir, e eu vou fazer, e eu vou trabalhar. Lute por aquilo que Deus tem pela sua família, lute por aquilo que Deus prometeu para você, lute pelo seu casamento, amém, irmãos? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua independência financeira, pela sua estabilização financeira. Faça o seu curso, durma mais tarde, acorda mais cedo, se especialize, porque Deus abençoa pessoas que trabalham. Quando Pedro escreve em 2 Pedro capítulo número 1, tem um texto interessante quando ele fala da fé, da virtude, e ele diz assim: associe a vossa fé. 2 Pedro capítulo 1, versículo número 4. E aí ele começa uma lista de coisas. Associa a vossa fé: virtude, conhecimento, amor, domínio próprio. Então percebe o que ele está dizendo? Você tem fé no seu coração, mas tem coisas que você tem que associar na sua vida. Ser mais virtuoso, ter mais domínio próprio, melhorar, agir, fazer as coisas. Vamos caminhar. Deus é soberano, Deus é provedor, Deus é abençoador, mas tem hora que a gente tem que se posicionar e atravessar o Jordão que está à nossa frente. Terceira coisa que eu digo para você que pode nos abençoar nessa manhã: que tudo o que nós temos é uma promessa. E eu preciso ser claro ao dizer isso para você hoje de manhã: tudo o que nós temos é uma promessa. No versículo de número 3, o Senhor está dizendo a Josué assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como prometi a Moisés. Josué, vai, tá, mas o que o Senhor vai me dar para eu ir? Vai disponibilizar um exército? Vai vir Gabriel, Miguel de um lado? Como que é? O que o Senhor vai fazer? Eu prometo a você, tudo que nós temos para andar com Deus é uma promessa. Diante deles estava um rio grande, caudaloso. Se você vai em Israel hoje, o Rio Jordão é um córregozinho que os crentes vão lá para se batizar de novo, que eu não entendo porquê. Já é batizado uma vez, quer batizar de novo no Jordão, cada um tem a sua experiência de fé. Quando eu estava lá, o pessoal queria batizar, você paga $15 e você se batiza de novo no Rio Jordão. E a Flávia me perguntou se eu ia me batizar de novo. Eu falei: você está me estranhando? Eu já sou batizado, meu filho. Eu posso ir lá assim para lavar a mão, batizar de novo? Respeito quem faça isso, foi batizado no Jordão, mas eu fui batizado uma vez só, já basta, tá tudo. Na verdade eu fui batizado duas, eu fui de criança e de adulto, mas o que valeu é o de adulto, que era minha fé em Jesus Cristo. Agora batizar no... nem isso que está no esboço. Eu só trouxe uma garrafinha de água do Jordão para... Tá, voltando ao assunto. O Jordão hoje é um rio pequeno, mas naquela época não. Era um rio caudaloso, forte. Josué capítulo número 3 diz que o rio transbordava por todos os lados. E como que você atravessa um rio se você não tem balsa, se você não tem tecnologia para construir ponte, se são milhares de pessoas? Como que a gente faz essas coisas? E aí você vai aprender uma coisa ao longo do todo o livro de Josué: que Deus sempre se apresenta como fiador da sua palavra. Quem garante que o Senhor vai cumprir? Eu garanto. Quem fia a sua própria palavra é Deus. Ele diz: eu serei contigo. E se você ler o livro de Josué até o final, você vai ver que Deus cumpriu todas as suas promessas. Na verdade, Josué, quando já estava perto da morte, ele dá esse testemunho para o povo. Josué 23:14, diz assim o texto: eis que já hoje eu sigo pelo caminho de todos os da terra, e vocês bem sabem de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu. De todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Senhor. Aquele povo, irmãos, o povo ia ter que fazer campanha de guerra, e eles nunca tinham participado de uma batalha. Qual é a batalha que o povo lutou antes de encarar Jericó? Nenhuma. Não tinham experiência de guerra, não tinham exércitos, não eram militarizados, não tinham armas de guerra. Quando você vai no Museu da História de Israel em Jerusalém, e aí você vê ali o que as escavações descobrem hoje, e eles escavam ali cenários de batalha, sempre, durante muito tempo na história de Israel, tem uma coisa que é muito clara: Israel sempre estava atrás militarmente dos povos que estavam ao seu lado. Então, eu não sei as eras todas certinhas, mas vamos ilustrar assim: Israel está na era da madeira, os outros já estão na era do bronze. Israel está na era do bronze, os outros já estão na era do aço. Então,
Israel sempre ia para o campo de batalha com armas deficitárias, a tecnologia ainda era anterior. Qual era a garantia de Israel de que eles iriam viver e conquistar? Tudo que eles tinham era uma promessa de Deus. Uma promessa. E quando Deus promete, Ele é fiador da sua própria promessa. Quando Deus age, Ele faz. É por isso que Romanos capítulo número 8, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Tudo que nós temos é uma promessa. O capital da igreja, as pessoas têm me perguntado, pastor, como que nós vamos fazer? E olha que nós somos organizados, nós estamos para entrar num negócio de 2.500.000 reais, e a gente tem 500 mil reais em caixa, então a gente tem 20% em caixa. E aí, mas como que nós vamos entrar, pastor? A gente só tem 500 mil. E essa semana, conversando no momento de oração abençoado, eu disse para o irmão, meu irmão, o capital da igreja não é dinheiro. O capital da igreja é fé. O capital da igreja é fé no Senhor e nas suas promessas. O maior capital que um crente tem não é dinheiro e não são posses, é fé na promessa do Senhor. Porque quando nós nos movemos por aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. E Ele disse para Josué, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E Hebreus capítulo número 13, versículo número 5, diz que essa mesma palavra está sobre mim e sobre você. Diz assim, porque Ele tem dito a nosso respeito que meu e seu. O que Ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Tudo que nós temos é uma promessa. E o que o Senhor prometeu, irmãos? O Senhor prometeu em Isaías 41:10, eu sou contigo. Ele me prometeu em Êxodo 15, eu sou o Senhor que te sara. Em Gênesis 15 ele disse, eu sou o teu escudo. No Salmo 23 ele disse, eu sou o teu pastor. Em Isaías 41 ele disse, eu sou o teu Deus. Em Êxodo 13 ele disse, eu sou o Senhor que te santifica. Em Isaías 48 ele disse, eu sou o teu redentor. Em Isaías 43 ele disse, eu sou o seu salvador. Em Isaías 51 ele disse, eu sou aquele que te consola. Em Êxodo 15 ele disse, eu sou a sua força. Em Isaías 44 ele diz, eu sou o Senhor o teu rei. Em Isaías 42 ele diz, eu sou aquele que te toma pela mão direita. Em Isaías 58 ele disse, eu sou o Senhor que te guia. Em Êxodo 14 ele diz, eu sou o Senhor que peleja por ti. Em João 10 ele diz, eu sou o seu bom pastor. Em João 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo número 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No livro de João ele diz, eu sou a fonte de água viva. Ele diz para nós essa manhã, eu sou o seu Deus. Tudo que nós temos é uma promessa, e isso já nos basta. O que eu posso dizer para abençoar-nos nessa manhã? Que Deus nos abençoa no caminho da obediência. Deus nos abençoa no caminho da obediência. Deus faz uma série de promessas a Josué até o versículo de número 7, até o final do versículo número 6. E depois o 7 e o 8 tem uma condição. Então primeiro vem a promessa, depois a condição. Primeiro vem o que o Senhor fará, e depois vem o que eu tenho que fazer. Essa ordem é importante. Olha o que a Bíblia diz nos versículos 7 e 8 de Josué capítulo número 1. Tão somente seja forte, corajoso, tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor volta os olhos de Josué para aquilo que é mais importante, para a lei do Senhor, para aquilo que não passa. As circunstâncias mudam, os dias mudam, as circunstâncias passam, mas a lei de Deus não passa. E 5 atitudes que Josué tinha que ter com relação à lei: fazer segundo a lei, não se desviar da lei, falar da lei, meditar na lei, fazer aquilo que estava na lei. E aí vem o texto, se ele agisse assim, então algo aconteceria. Os versículos estão deixando claro para nós, irmãos, a importância de nos dias de hoje a gente obedecer a lei, o livro. Naquele tempo para Josué era Gênesis, Êxodo, Levítico
Números e Deuteronômio, era o Pentateuco, isso era a lei que ele tinha, que Moisés havia acabado de redigir. Nós temos nas nossas mãos a revelação completa do Senhor, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E isso nos está revelado para que nós possamos também nos nossos dias fazer segundo a palavra, não nos desviarmos da palavra, falar da palavra, meditar na palavra, fazer tudo na nossa vida segundo diz a palavra. Deus abençoa obediência. E aí, se olharmos para a palavra, meditarmos na palavra, guiarmos a nossa vida pela palavra, eu digo para você em nome de Jesus, haverá um então na sua história também. Haverá um então nos seus caminhos também. A Bíblia fala hoje e a Bíblia nos guia hoje. Eu sei que muitas vezes a gente é levado a querer conduzir a nossa vida pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, por aquilo que o coach de motivação e de supremo desempenho no mundo capitalista diz que você tem que fazer, por aquilo que o influencer diz, por aquilo que os meus amigos dizem, ou pior, por aquilo que o meu coração carnal diz que eu tenho que fazer. Mas eu quero te dizer, o único lugar onde Deus chancela a sua palavra, aonde Deus diz que eu posso agir e que haverá bênção para a minha vida, não é no meu intuito, no meu interesse, no meu pensamento ou no meu coração, mas é se eu guio a minha vida na palavra de Deus. Quando eu chego diante dos dilemas da vida, dos Cades Barneia da vida, das bifurcações da minha história, e eu digo, o mundo, a sociedade, o meu coração tem esse rumo, mas este aqui é o rumo da palavra de Deus, e pela fé eu coloco os meus pés na palavra, e se você colocar os seus pés na palavra, vai haver um então na sua vida, de bênção, de graça, de prosperidade, em nome de Jesus. Obedeça ao Senhor. Por último, o que eu posso dizer para abençoar os nossos corações nessa manhã? Que nesse mundo e nessa vida, nós temos que ser fortes e corajosos. Memorial, meu irmão, chegou um tempo para nós em que a gente tem que ser forte e corajoso. O que Deus tem para nós nesse tempo é coisa para a gente corajosa e para a gente forte. Ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Se a força e a coragem são aquilo que nos movem, logo a fraqueza e o medo é aquilo que nos paralisa. Já viu alguém andando, caminhando, conquistando na fraqueza e no medo? Fraqueza e medo nos paralisam. E eu queria dizer para você hoje, não se apequene diante das dificuldades da sua vida. Não se encolha diante das vicissitudes que a história impõe para você. O medo é paralisador. O medo é paralisante. Já viu uma pessoa que tem medo de barata? Já viu? Ele chega a ser irracional, não é isso? Então quando você vê a barata, das duas uma, ou você fica parado, congelado, ou você corre para trás. O que você não faz é avançar. Você vê a barata e fala, é hoje que eu vou encarar, e eu vou repreender essa barata em nome de Jesus, e se for voador então, aí é possessa, misericórdia, que não é de Deus. Eu acho que barata ganhou asa quando o homem caiu no pecado, só pode, não é assim? A cobra perdeu os pés e a barata ganhou a asa. Minha esposa tem muito medo de alguns bichos. Como ela não está aqui hoje de manhã, eu posso contar a história. E se vocês disserem que eu contei, eu negarei até o final. Nós mudamos uma época, a gente construiu uma casa para frente da UCDB, lá no Norte Park. Na época nem chegava nada lá, ninguém nem sabia que tinha aquele bairro. Então, bairro novo, muito mato, os bichinhos apareciam, dentre eles aquelas rãs pequenininhas, sabe? Rãzinhas assim, direto. Eu virei craque em pegar rã, eu já tinha manha. E eu me lembro que uma manhã dessas, eu tinha que vir para a igreja mais cedo. Falei, amor, eu vou, depois você desce. Ela falou, não, tudo bem, eu vou. Quando eu estava aqui, acho que uns 15 minutos para começar o culto, tocou o celular. Ela falou, amor, vem me socorrer. Eu falei assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Tem uma rã. Eu falei, tá, mas qual é o problema em si, né? Eu estava tomando banho e ela parou na porta e eu não consigo sair do banheiro. E eu deixei o pessoal aqui, falei, vocês vão orando aí que eu tenho uma operação de salvamento para fazer nessa manhã. Cheguei lá, peguei a rã, ela estava presa dentro do banheiro por causa de uma grande rã. Às vezes Deus olha para a gente na nossa vida e fala assim, é sério,
É sério que você está parado por causa disso daí? Meu irmão, seja forte e corajoso. Tem coisa na vida da gente que a gente vai dizendo, eu vou na força do Senhor e no seu poder. E aquilo que me paralisava até o dia de ontem, hoje eu vou aprender a vencer, eu vou aprender a superar meus medos, superar meus traumas, superar meu medo de falar em público, superar o meu trauma de orar com as pessoas. Eu vou me dispor, eu vou dizer, eu vou abrir a minha casa. Se eu não tive uma experiência boa no passado numa igreja, mas eu vou abrir meu coração novamente para andar com as pessoas. Eu vou superar o medo, eu tenho tanto dom. Irmão, Deus tem dom, capacidade que Ele deu para você, e Ele pede a nós essa manhã que a gente seja forte, corajoso, nos disponhamos a fazer as coisas as quais Ele nos pede. Deus não usa pessoas perfeitas, mas Deus usa gente que mesmo sendo imperfeito, venceu o medo. É por isso que Timóteo vai nos dizer, Paulo escrevendo ao Timóteo vai nos dizer, Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus nos tem dado espírito de poder. De poder. Por que eu posso avançar, pastor? Primeiro, porque Deus mandou. Deus está dizendo a Josué, seja forte, seja corajoso, eu estou te dando essa ordem. Segundo, porque, e esse é o mais importante, porque a gente não vai na força do ódio, igual o pessoal fala aí, a gente vai na força do Senhor e do seu poder. Nós vamos porque Deus vai conosco. Ao Senhor glória, ao Senhor honra, e que seja chegado nessa igreja e em nosso coração um tempo de dizer, nós podemos viver e nós podemos conquistar para a glória de Deus. E se você crê, dê um amém no seu lugar, dê um aplauso ao nome do Senhor.